Coordenadas esféricas. Então, pessoal, um ponto do R3 de coordenadas x, y e z, ele fica completamente determinado se a gente souber, né, esse ponto P aqui, se a gente souber a distância dele até a origem, que a gente vai chamar de ρ, essa distância, tá? O ângulo φ que ele faz com relação ao eixo z positivo, né? Então o ângulo φ que pode variar entre 0 e π, então até aqui embaixo, tá? Medido no sentido horário entre o semi-eixo positivo das cotas, ou seja, o semi-eixo z, e a reta determinada pelo ponto P e a origem. Tá? E o ângulo θ. Então, o ângulo θ, que varia aí, pode variar entre 0 e 2π, medido no sentido anti-horário a partir do eixo das abscissas, ou seja, o semi-eixo positivo do x. Então, o semi-eixo positivo das abscissas e a reta determinada por P1, né, que é a projeção aqui ortogonal de P no plano XY. Então, ele mede esse ângulo aqui, ó, tá? θ. Beleza, pessoal? Então, todo ponto aqui pode ser determinado pela distância até a origem, o ângulo que ele abre com relação ao semi-eixo z positivo, e o ângulo de abertura ali da projeção. Então, se você projeta ele no plano, ele tem essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é chamada de θ. Então, essa abertura com o semi-eixo positivo dos x, tá? Então, o ρ é positivo, né, de 0 até infinito. O φ varia de 0 até π. E o θ varia de 0 até 2π, tá? A gente já viu esse exemplo ali nas primeiras aulas do nosso curso, né? Vimos então que qualquer ponto dessa forma pode ser determinado por essas três informações. Então, a gente pode então definir a transformação de coordenadas, essa aqui, ó, que pega o ρ, o φ e o θ e leva no ponto XY, né? Então, o ponto XYZ, ele pode ser escrito como ρ seno φ, cosseno φ, ρ seno φ, ρ seno φ, cosseno θ, ρ seno φ, seno θ e ρ cosseno θ. Tá? Então, aqui se a gente observar, ρ é exatamente a norma, né, desse vetor XYZ. Tá? Então, isso vai nos ajudar na hora de mostrar que essa transformação é de fato injetora. Tá? Então, o ρ é positivo, o φ varia de 0 a π e o θ varia de 0 até 2π, né? Não podendo coincidir aqui com 2π, porque senão eu perco a injetividade. Tá? Eu volto a ter valores com θ igual a 0. Bom, então, pessoal, esta transformação ela é conhecida como transformação de coordenadas esféricas. Ela é injetora, de classe C1 e com o determinante da jacobiana igual a ρ² seno φ. Então vamos lá observar de fato. Então temos que essa é a transformação, pessoal. Então corrijam aí, pessoal, que eu escrevi errado no vídeo anterior, tá? Seguindo a definição aí da apostila. E tem um errinho aí na apostila, que esse último aqui não é θ, é φ, tá? Aí na apostila aparece θ. Mas é φ esse último ângulo aqui, tá? Então corrijam aí, e o vídeo anterior tem um errinho porque eu copiei da apostila e não verifiquei, tá? Então fiquem atentos a isso. Então é φ, a coordenada esférica, o último é cosseno de φ, que é o ângulo com o eixo z, tá? Muito bem. Então, pessoal, para observar que ela de fato é tangente, a gente teria que pegar dois pontos. ρ1, θ φ1, θ1 igual a t de ρ2, φ2, θ2, tá? Então esses dois aqui, tá? E esses dois eu observo e tento tirar a informação de que se esses dois aqui são iguais, então o ρ1 tem que ser igual a ρ2, o φ1 tem que ser igual a φ2 e o θ1 tem que ser igual a θ2. É isso que a gente quer concluir. Primeiro, a gente observa, pessoal, vou deixar como exercício isso para vocês, que se eu tirar a norma desse vetor, ou seja, a norma desse aqui, ou seja, raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, o que vocês vão concluir é que isso é ρ. Tá? Então é ρ o valor
desta norma, tá? Então quer dizer que se esses dois vetores são iguais, então a norma desse tem que ser igual à norma desse, ou seja, ρ1 tem que ser igual a ρ2. Tá? Então facilmente vocês concluam que ρ1 é igual a ρ2. Se eu concluir isso aqui, como esses dois são iguais, então quer dizer que ρ1 cosseno φ1 tem que ser igual a ρ2 cosseno φ2, mas ρ1 é igual a ρ2. Então a gente tem que cosseno de φ1 tem que ser igual a cosseno de φ2. Mas quais são os ângulos que a gente tem aqui? Então a gente está aqui olhando nos ângulos, só que o φ tem uma variação só de 0 até π, né? De 0 a π. E de 0 a π não tem nenhum ângulo que repita o θ, que repita o cosseno. Então não tem outro jeito de ter outra opção a não ser φ1 igual a φ2. Então isso aqui vai implicar que φ1 é igual a φ2. Bom, mas se φ1 é igual a φ2, então quer dizer que esse carinha é igual a esse carinha. Então aí eu vou ter que cosseno de θ1 tem que ser igual a cosseno de θ2 e seno de θ1 tem que ser igual a seno de θ2. Então a única opção disso acontecer é que θ1 seja igual a θ2. Então com isso a gente conclui que a transformação T é de fato injetora. Então eu só estou conversando aí com vocês falando como que a gente mostraria que de fato isso é uma transformação injetora, mas aí fica para vocês escreverem. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos ao que interessa, que é o determinante jacobiana. Então vamos lá. Bom, quem é então o determinante da jacobiana? Então o determinante da jacobiana de T em um ponto ρ, φ e θ é... Então vamos lá. Vamos pegar então a primeira função coordenada, derivo com relação a ρ. Vai ficar seno, φ, cosseno, θ. Derivo em relação a φ. Bom, então esse é constante, derivado de seno, cosseno. Então vai ficar ρ cosseno φ, cosseno θ. E depois derivo com relação a θ. Derivado do cosseno, menos seno. Então vai ficar menos ρ seno φ, seno θ. Ok? Beleza. Bom, então, como que a gente pode aqui fazer agora? Vamos lá então. E a segunda função coordenada? A segunda função coordenada, derivada em ρ, vai ficar seno φ, seno θ. Derivada da segunda função coordenada em φ, derivada em φ, vai ficar derivada de seno, cosseno. Então, ρ, cosseno φ, seno θ. E por último, derivada em θ, derivada do seno, cosseno. Vai ficar ρ, seno φ, cosseno θ. Terceira função coordenada, ρ cosseno φ. Derivada em ρ, vai ficar cosseno φ. Derivada em φ, derivada do cosseno, menos seno. Então, menos ρ seno φ. Derivada em θ, zero, porque não depende de θ. Ok? Então, vamos lá observar quanto que isso acontece. Então, essa daqui, zero. Bom, temos essa daqui agora, né? Então, menos com menos mais. Então, temos ρ. Olha só, eu tenho 1 ρ, tenho 2 ρ. Então, ρ ao quadrado. Agora aqui eu tenho seno φ, seno φ, seno φ. Então, seno ao cubo de φ. Depois, bom, aqui eu já usei todo mundo. Aqui tem seno θ, aqui seno θ. Então, seno θ quadrado. Seno ao quadrado de θ. Isso. E depois esse último termo aqui, a gente tem tudo positivo. Tem 2 ρ, então mais ρ quadrado. Temos cosseno φ, seno φ. Então, cosseno ao quadrado de φ, seno φ. Isso. E depois temos cosseno ao quadrado de θ, né? Que são duas cópias aqui. Cosseno ao quadrado de θ. Isso. Beleza. Agora, vamos para as diagonais secundárias. Então, vamos fazer essa aqui primeiro. Então, é menos daqui com menos da fórmula, mais.
Temos duas cópias de ρ, então ρ quadrado. Agora de φ, eu tenho seno φ, cosseno quadrado de φ. Então, cosseno quadrado de φ, seno φ. O que mais? O que eu tenho aí? De θ, eu tenho seno e seno. Então, tem seno ao quadrado de θ. Beleza, e agora, bom, essa parcela aqui morre porque tem zero. Então, vamos ver essa parcela aqui, ó. Bom, essa parcela tem um menos, com o menos da fórmula, mais. Vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, qual que é que a gente está avaliando? Essa última aqui, né? Isso vezes esse. Então, eu tenho ρ e ρ, né? Então, eu tenho ρ quadrado. Tenho seno φ, seno φ, seno φ. Então, seno ao cubo de φ. E aí tenho cosseno de θ, cosseno θ. Então, cosseno ao quadrado de θ. Beleza. Bom, então vamos ver quanto que eu posso, o que eu posso fazer aqui. Bom, o ρ quadrado eu tenho em todo mundo, né? O que mais que eu tenho em todo mundo? Ó, eu tenho seno φ, seno φ, seno φ, seno φ. Então, ρ quadrado, seno φ, eu tenho em todo mundo. Bom, quanto vai ficar aqui primeiro? Se eu tirei ρ quadrado e seno φ, vai ficar seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de θ. Aqui eu tirei um ρ quadrado, tirei um seno φ. Vai ficar cosseno quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ. Aqui eu vou tirar o ρ, vou tirar o seno. Então vai ficar cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. E por último aqui, o último termo, eu tirei um ρ quadrado e tirei seno. Então vai ficar seno quadrado de φ, cosseno quadrado de θ. Então esse é ρ quadrado, seno de φ, vezes. Bom, vamos observar aqui, ó. O que eu tenho? Seno ao quadrado de φ eu tenho aqui e tenho aqui. Né? Então eu vou tirar em evidência. Seno ao quadrado de φ vezes seno ao quadrado de θ, que sobra desse termo, e desse termo sobra cosseno ao quadrado de θ. Mais, agora esse daqui, eu tenho cosseno ao quadrado de φ. Então eu vou tirar, vai ficar cosseno ao quadrado de θ nesse termo, e nesse termo seno ao quadrado de θ. Olha só, usando a relação fundamental, isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar ρ quadrado, seno φ, vezes seno quadrado de φ, mais cosseno quadrado de φ. E quanto que é isso aqui? É exatamente 1 pela relação fundamental. Então, isso aqui é ρ quadrado, seno φ. Bom, o que eu observo aqui? Ρ ao quadrado é um número positivo, né? Então, isso é positivo. E o seno de φ, como o φ varia de 0 até π, então esse seno só pode ser positivo, maior ou igual a 0. Então isso aqui é maior ou igual a 0. Igual a 0 não pode, né? Porque a única forma de dar 0 é se o seno fosse 0. Então se o φ fosse 0 ou π. Tá? Se o seno fosse 0 ou π, isso daria 0. Então o determinante das jacobianas é diferente de 0 para φ não sendo nem 0, né? E nem π. Ok? Nenhum dos dois extremos. Certo, pessoal? Então, essa que é a ideia da definição. Então, esse que é o determinante da jacobiana. Então, essa aqui é a nossa transformação em coordenadas esféricas.